Oi, gente, tudo bem? Eu sou Magda Souza, terapeuta, consteladora, coach e analista comportamental. E hoje eu quero falar a respeito do nosso sistema familiar. Então vamos lá, vou aproximar aqui um pouquinho. Aqui, né, vamos dizer que é você. Vou colocar uma menina aqui também, né? Então, seja você mulher, seja você homem, né? Você vem de um sistema familiar. Um sistema familiar que é o seu pai e a sua mãe, certo? E muitas vezes, dentro do nosso sistema familiar, existem situações como a questão das ordens do amor, né? O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, que muitas vezes interfere sobre a questão do sistema familiar. Então, olha só, você, de repente, se sentiu rejeitado pela sua mãe, ou talvez pelo seu pai, talvez pela correria do trabalho, você teve fome de carinho, de afeto, e talvez tenha situações que você tenha a reclamar em relação à sua mãe, ao seu pai, ou talvez você não teve mãe, perdeu a mãe cedo. Eu não conheço a estrutura do seu sistema familiar. O fato é que todo sistema familiar ele é constituído de pessoas. E se ele é constituído de pessoas, ele tem problemas, certo? Então, vamos dizer que você vem de um pai, de uma mãe super protetor, que cuidou de você, que não deixou nada acontecer, que o tempo todo disponibilizou carinho, amor, afeto, mas de repente hoje você está prestes a ter que tomar uma decisão e você não consegue avançar porque você foi criado num sistema familiar totalmente dependente. Então, todo o sistema familiar é constituído de pessoas. Então, nós precisamos saber que problemas irão existir. E uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui também é que esses problemas, essas dificuldades, elas fazem parte da sua vida. Tinha que ser assim, era para ser assim. Você foi escolhida num meio de milhões de espermatozoides, né? Quantos óvulos estavam ali por fecundar e foi você. Então você é um escolhido, uma escolhida. Ah, mas você não conhece meu pai e minha mãe. E a gente também precisa saber que o nosso pai, ele também vem de um sistema familiar, de um pai e de uma mãe, que talvez também tenha tido problemas. Talvez a queixa que você tem, que o seu pai trabalha demais, é algo que ele aprendeu aqui, né, no sistema familiar. E talvez o pai dele aprendeu aqui, certo? É algo que vem acontecendo. São situações que são passadas de geração em geração, seja ela no piloto automático, ou seja, uma situação que talvez você, o seu pai, o seu avô, ele sentiu tanta raiva do que aconteceu que ele quis quebrar o padrão, né? Ele não aceitou aquela situação e quis fazer totalmente diferente do jeito que o pai dele fez. Isso também afeta o sistema familiar, porque na verdade nós precisamos compreender que precisamos aceitar. Quando nós aceitamos, nós estamos dando o primeiro passo. Quando a gente aceita quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, a gente diminui a tensão do cabo de guerra.
né? Então, esse é um dos primeiros passos. E uma outra questão que nós precisamos estar atento é que precisamos honrar e respeitar os nossos pais, né? É um dos mandamentos da palavra de Deus, tá? Então, a honra, mas eu não acredito na Bíblia. Não importa. Pela constelação familiar, nós aprendemos a questão de honrar os nossos pais. A importância disso para que a gente seja bem sucedido em todas as áreas da nossa vida, tá? Então, quer dizer, meu pai não é culpado, meu avô não é culpado, meu bisavô não é culpado, porque isso vem, e então de onde vem? Né? Esses problemas familiares e toda essa dinâmica, essa dificuldade. Aqui eu coloquei até um pai e mãe desconhecidos, que talvez no seu sistema familiar isso ocorra, e tantas outras possibilidades que podem acontecer no seu sistema familiar. Mas na verdade, a constelação familiar, ela vem para que a gente possa refletir, para que a gente possa compreender, para que a gente possa aliviar a tensão, para que a gente possa cumprir com as ordens do amor, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, para que tudo possa ficar no seu devido lugar e funcionar bem, tá? Então, como eu coloquei, de onde vem tudo isso? Se a gente for refletir, ainda essa semana eu conversava com uma amiga a respeito disso, né? Qual foi o primeiro casal, né, que nós tivemos aqui? Vou até afastar os demais bonecos para não ficar, para a gente não ter dificuldade aí para ver isso aqui, né? Qual foi o primeiro casal? Adão e Eva. Será que lá no Jardim do Éden eles infringiram o princípio do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio? Será que foi lá onde tudo começou? Então, olha só, Eva, ela come do fruto, vamos assim, né, colocar. E então ela leva para Adão. Aqui a gente vê uma questão de hierarquia já começando a entrar no funcionamento do sistema familiar. A gente já começa a ver esse princípio corrompido aqui. E então, né, Adão poderia dizer assim: não, eu não vou, eu não quero, eu não aceito. Mas na verdade ele também infringiu a hierarquia, que foi uma ordem dada por Deus. Ele também infringiu esse princípio, certo? Então, aqui começa-se o grande problema, né? Vamos assim colocar. Por que começa o grande problema? Porque, na verdade, eles quebraram o princípio de pertencer ao jardim, a tudo que Deus havia planejado para eles. Eles quebraram o princípio da hierarquia e eles quebraram o princípio do equilíbrio entre o dar e receber. Agora, eles já não podiam ter uma relação do equilíbrio com Deus, porque quando Deus chegou no jardim, eles já reconheceram que eles estavam nus, eles já correram se esconder, porque eles já não se sentiam mais em condições de ter um relacionamento de equilíbrio com Deus. E depois, né, a gente começa a ver todos os problemas no sistema familiar, né? Abel e Caim, e isso entrou aqui, isso perpassou aqui de geração, né, para os filhos. Daí um filho mata o outro e começa toda essa questão que vem até hoje sobre o nosso sistema familiar,
tá? Então, a importância da gente conhecer o nosso propósito para que a gente possa avançar e prosseguir. Eu costumo dizer que Jesus, ele não nasceu num ambiente totalmente organizado, né? Pelo contrário, ele não tinha nem o quarto dele para que ele pudesse dormir, né? Ele nasceu numa manjedoura. E se a gente for olhar para toda a estrutura de Jesus, Jesus tinha tudo para ser rebelde, para não ter um bom relacionamento com a mãe, com o pai. Mas Jesus, ele sabia o porquê ele tinha vindo. Jesus conhecia a sua verdadeira identidade. Quando a gente sabe para que a gente veio, a gente sabe o nosso propósito, a gente consegue avançar e prosseguir. Que você possa refletir sobre a vida de Jesus e que você possa olhar para o seu propósito e não desistir da sua caminhada. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos estar refletindo sobre esse tema. E até o próximo vídeo.